exaltadas. Números 32, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Amém? Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote e Dibom, e Jazer, e Nirra, e Esbom, e Eleale, e Sebã, e Nebo, e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos a peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Gades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo: que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Amém, meu Deus. Senhor, confronta o nosso pecado. Sim, Senhor. Aleluia, Senhor. Visita nosso coração, Senhor. Fala conosco. Sim, meu Deus. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. É verdade, meu Deus. Aleluia. Guia-nos, Senhor, Aleluia. pelos caminhos de justiça. Caminho de justiça, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a perseverar, ó Deus, na Tua presença, Pai. Aleluia, Senhor. Verdade, meu Deus. Somente, Senhor, com a Tua ajuda, Senhor, nós podemos, ó Deus, permanecer neste caminho. Aleluia, Pai. Nos ajuda, ó Deus, nos exorta. Aleluia. Oramos a Ti no nome de Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos estar atentos ao momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento que está próximo de nós alcançarmos a promessa que um dia nos foi feito pelo Senhor. Uma promessa de que em breve estaremos numa terra prometida, ao lado do nosso Deus. E nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que agora nós estamos mais perto, conhecendo o tempo, agora nós estamos mais perto da salvação do que quando nós abraçamos a fé, quando nós aceitamos a fé. Hoje nós estamos mais perto da salvação do que no dia em que nós tivemos um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Podemos dizer que o tempo que nós vivemos são os dias finais da igreja do Senhor sobre essa terra. Mas será também o início de uma vida eterna ao lado do nosso Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. E nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. Não podemos passar por esses dias desapercebidos. O momento é de nós estarmos acordados.
A palavra de Deus nos manda nos despertarmos. Quando nós vemos a parábola das 10 virgens, nós vemos que todas as 10 dormiram, tosquenejaram. Qual que era a diferença entre as 5 loucas e as 5 prudentes? Então, se todas estavam dormindo, as 5 prudentes estavam preparadas para o encontro com o noivo. E as 5 loucas, a Bíblia chama de loucas, aquelas que não estavam preparadas, não tinham azeite de reserva. Trazendo para os nossos dias, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Amém. Porque é o Espírito Santo que nos capacita a ouvir o grito da meia-noite. Aí vem o esposo. Somente aqueles que estão cheios do Espírito Santo poderão ouvir e estar prontos e preparados para entrar nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Para entrar na Jerusalém celestial, na vida eterna com o nosso Deus. O texto que nós lemos nos fala exatamente desse momento em que o povo de Israel estava vivendo. Na jornada em que o povo estava desde a terra do Egito até alcançar a promessa, eles já estavam vivendo os momentos finais. Eram as últimas cidades que eles precisavam conquistar para entrar na terra que Deus havia prometido ao povo. Eles já estavam ali diante do Jordão. Bastava agora atravessar o Jordão para que eles pudessem herdar a bênção que o Senhor Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Uma terra que mana leite e mel, uma terra onde seria lhes dado por possessão. Agora não mais escravos em uma terra estrangeira, não mais peregrinos no deserto, mas agora tendo uma herança, uma possessão dada por Deus àquele povo. Eram os momentos finais. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, ele vai dizer que ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, mas milita para agradar aquele que o alistou para a guerra. Glória a Deus. Momento é um momento de guerra. Deus tem alistado um povo para essa guerra. E ninguém que foi alistado pelo Senhor, que foi chamado pelo Senhor para combater nessa guerra, pode se embaraçar com os negócios dessa vida, pode viver envolvido com as coisas do mundo. E nós não estamos falando aqui somente das coisas que são ilícitas ou que são condenáveis pela palavra de Deus. Muitas vezes nós nos embaraçamos com coisas que não são condenáveis por Deus. Às vezes nós nos embaraçamos com os negócios mesmo da nossa vida, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Às vezes nos embaraçamos com a nossa família. Às vezes nos embaraçamos com nós mesmos, com a nossa vontade. Hoje eu queria ficar tranquilo aqui, não queria mexer com nada, não vou falar de Jesus para ninguém, vou ficar preso aqui dentro. Nos embaraçamos com nós mesmos. E o momento que nós estamos vivendo, não podemos nos embaraçar com os negócios dessa vida. Jesus, quando ele fala a respeito da sua volta, ele diz assim: e a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, até que veio o dilúvio e acabou com todos. Casar é um mandamento do Senhor, uma instituição de Deus, o casamento. O comprar e o vender são os nossos negócios nesse mundo. Nada de errado nisso, mas o que nós não podemos, meus irmãos, é ficarmos presos a essas coisas e esquecermos do momento que nós estamos vivendo, o momento final, o momento de nós alcançarmos a promessa de Deus para o seu povo, uma terra de delícias, onde não há morte, onde não há dor, onde não há mais guerra, onde não há lágrimas. É o que Deus tem prometido para o seu povo, onde nós não precisaríamos mais do sol, porque Deus é a luz daquele local. Não precisaríamos mais do alimento físico, porque ali é a árvore da vida, há o rio da vida. É isso que Deus tem prometido para nós, como prometeu para o povo de Israel naquela época, uma terra que mana leite e mel.
uma terra onde eles não mais seriam escravos, não mais estariam debaixo do jugo dos homens, mas estariam livres para louvar e glorificar a Deus. E a palavra nos fala que duas tribos, os filhos de Gad e os filhos de Ruben, eles tinham muitos gados, muitas ovelhas, eram ricos. E quando eles olharam para aquela terra que Deus havia os ajudado a conquistar, ou havia conquistado por eles em batalhas, eles olharam para aquela terra e viram: essa terra é boa para gado. Meus irmãos, quantos homens hoje estão olhando para essa terra e está vendo aqui algo de bom? É uma terra boa para fazer negócios. Quantos hoje estão clamando para que o Senhor demore um pouco mais, para que eles façam mais negócios, para que eles se enriqueçam? É terra boa para gado. Quando nós olhamos para essa terra, nós não podemos ver aqui a nossa possessão, porque a nossa possessão está no céu. Aleluia. Glória a Deus, pelo nome de Jesus. Mas aquelas duas tribos, eles chegaram até Moisés então, e ali aos principais ali da congregação, ao sacerdote, e disseram: nós vamos ficar aqui, não nos faça atravessar o Jordão, porque se nós atravessarmos o Jordão há uma guerra, e nós não queremos mais guerrear, nós queremos agora usufruir dessa terra. É o desejo do coração daquelas duas tribos, era usufruir da terra. E hoje nós vemos muitas pessoas querendo usufruir dessa terra, querendo ficar um pouco mais, quando o nosso coração arde para estarmos com o nosso Deus, quando o nosso coração clama para que o Senhor volte, para nos levar para essa terra que o Senhor nos prometeu, e sabemos que Ele é fiel para cumprir a sua palavra, para cumprir a sua promessa na nossa vida. Moisés então diz para aquelas duas tribos: os vossos irmãos estão indo à guerra, e vós ficareis aqui. Irmão, hoje tem um povo que está disposto a batalhar, a guerrear a guerra de Deus. Nós estamos vivendo uma guerra não contra a carne ou contra o sangue, mas contra as hostes espirituais. Nós estamos vivendo uma batalha. A igreja, ela está vivendo essa batalha. A igreja está falando do Senhor Jesus, a igreja está fazendo visita, a igreja está evangelizando, a igreja está pregando, e você quer ficar aqui, e você quer deixar os seus irmãos a peleja, e você quer usufruir da terra. Meus irmãos, nós precisamos entender esse tempo. Nós precisamos entender esse tempo. Moisés então lembra aos filhos de Gad: por que desencorajais o coração dos filhos de Israel? Às vezes, quando nós estamos, eu posso dizer, até um pouco fraco, às vezes a nossa fé está um pouco abalada e nós queremos ficar. A igreja está saindo à batalha e nós queremos ficar. A igreja está saindo para um culto e nós queremos ficar. E isso leva outras pessoas a ficar também. Às vezes a nossa atitude de não estar disposto a essa guerra, a essa batalha que o próprio Senhor tem nos alistado para ela, essa nossa atitude às vezes desencoraja outras pessoas que estão ao nosso redor a também partir para a batalha, a também enfrentar essa batalha. O coração de outras pessoas que estão próximo de nós, que estão ao nosso redor, ou às vezes pessoas que nos olham como exemplo, que se baseiam no nosso exemplo e seguem ao Senhor, firmados no Senhor Jesus, mas imitando aqueles que provavelmente são seus pais na fé. E quando essas pessoas se enfraquecem e param na caminhada, aqueles que olhavam para
para essas pessoas como um exemplo de atitude, como um exemplo de guerra, como um exemplo a ser seguido, às vezes ficam também. Paulo, ele vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Então nós falamos assim, nós olhamos para o Senhor Jesus, glória a Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, mas também nós olhamos para aqueles que estão firmados no Senhor Jesus e nós procuramos imitá-los. E quando essas pessoas fraquejam e se afastam da batalha e voltam e querem ficar no lugar onde estão, e às vezes também nós podemos nos enfraquecer, o nosso coração também fica desencorajado. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa atitude nessa caminhada, porque não é somente nós que seremos prejudicados, mas aqueles que estão ao nosso redor, quem sabe nossos filhos, nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho, que vê em nós alguém que está disposto a batalhar, alguém que está sempre firme na presença do Senhor, e quando essa pessoa olha e diz: caiu, eu também fiquei sem meu apoio. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Moisés vem alertar ao povo daquelas duas tribos, a tribo de Gades e a tribo de Rubens. Por causa disso, acendeu-se a ira do Senhor. Quando nós não nos dispomos a essa batalha, a ira do Senhor se acende contra nós. A palavra de Deus nos fala que Moisés, então, ele lembra aquele povo, aquelas duas tribos. Assim procederam os vossos pais, quando eu os mandei de Gades Barneia a ver essa terra. São os 12 espias que Moisés mandou, e eles foram e viram a terra, e quando eles voltaram disseram: a terra é boa, mas lá tem gigantes. A terra é boa, mas a guerra é uma guerra travada, uma guerra ferrenha. E o povo então ficou com medo dos gigantes daquela terra. E a palavra de Deus fala que o Senhor então consumiu aquele povo, aqueles que desencorajaram o coração dos seus irmãos, aqueles que viram a bênção, aqueles que viram a promessa do Senhor, mas não se firmaram na promessa e no poder de Deus, mas olharam para as dificuldades e para as lutas que seria aquela batalha. Olharam para os gigantes. As nossas lutas, nós não estamos dizendo aqui que são lutas pequenas. Cada um de nós tem a sua batalha, cada um tem a sua luta, e cada um sabe o tamanho do gigante que tem que enfrentar. Eu sei do meu, o meu irmão sabe do seu gigante que tem que enfrentar. E eu não estou aqui menosprezando a luta ou a batalha de ninguém. Eu sei que a batalha e a luta é grande para cada um de nós. É uma guerra. Não existe guerra fácil. É uma guerra que nós estamos entrando. Mas nós precisamos estar firmados no Senhor. Amém. A nossa fé não pode ser abalada com as lutas que nós estamos passando. Lá o apóstolo Pedro, ele vai dizer, Pedro no capítulo 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5, ele vai dizer que a nossa luta, ela é igual para todos os nossos irmãos no mundo. Quando Pedro, vamos dar uma lida, Pedro capítulo 5, versículo 6, diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Meus irmãos, nessa guerra, nós sabemos de uma coisa: eu não tenho forças para vencer, mas as mãos de Deus são mãos potentes, mãos poderosas para nos dar vitórias. Humilhai-vos debaixo da potente
mão de Deus, Glória ao teu nome, Jesus. para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Os gigantes que temos que enfrentar são poderosos para nós, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Nossa luta, nós não temos força para vencer, mas Deus nos exaltará, nos dará vitória. A seu tempo Deus nos exaltará. Sede sóbrios e vigiai. Essa palavra vigiar ela é repetida diversas vezes na palavra de Deus. Vigiai. Meus irmãos, nós temos que estar atentos ao tempo que nós estamos vivendo, aos dias que nós estamos vivendo. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão bramando, buscando a quem possa tragar. A nossa luta não é contra a carne, contra a sangue. Às vezes nós olhamos para o nosso colega de trabalho e achamos que ele é o nosso adversário. Olhamos para uma situação que nós estamos vivendo e achamos que aquela pessoa é o nosso adversário. A palavra de Deus que o nosso adversário diz que o nosso adversário é o diabo. Nosso adversário é o diabo. E nós só podemos vencê-lo se nós estivermos debaixo das potentes mãos de Deus. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então, quando eu digo, eu tenho uma luta muito grande, meu irmão, a sua luta é igual à luta de todos os nossos irmãos no mundo. A igreja do Senhor está hoje nessa batalha. A igreja que é corpo de Cristo está hoje nessa batalha, sendo perseguida, sendo morta. Muitos estão passando por lutas terríveis, mas é igual a minha luta e a sua. A palavra de Deus fala que é igual à luta de todos. O que nós precisamos é resistir ao adversário. A luta é igual porque o adversário é o mesmo. A luta é igual porque o adversário é o diabo, é o mesmo. Então nós estamos nessa batalha e nós precisamos estar dispostos a enfrentar essa batalha. Senão, seremos consumidos pelo Senhor. Se nós não dispormos a sair com os nossos irmãos, a ir à batalha, a palavra nos fala que então aquelas duas tribos, elas perceberam que não era ali, ou não era aquele momento, o momento da possessão, o momento que eles receberiam a sua bênção final. Embora aquela terra fosse dada a eles no futuro como possessão, o desejo do coração deles foi cumprido, mas eles colocaram o seu coração, eles se dispuseram a ir à batalha. Quando Moisés então lembra a eles que, porque alguns desencorajaram o coração do povo, Deus os consumiu. Então caiu ali naquele momento o temor de Deus. Nós precisamos ter temor de Deus. Amém. Quando nós decidimos ficar, hoje eu não vou à batalha, meus irmãos, nós precisamos ter temor de Deus. A palavra de Deus diz que não será aqui o nosso descanso. Então, enquanto nós estivermos aqui, é luta. São gigantes que nós temos que enfrentar. O gigante, cada um tem o seu para enfrentar. E aqueles homens então, eles dizem: nós vamos à peleja com nossos irmãos. Nós vamos nos armar e vamos atravessar o Jordão e vamos guerrear com nossos irmãos até que toda essa terra seja conquistada. Meus irmãos, nós precisamos ter temor de Deus e nos dispor a conquistar essa terra. Essa terra precisa ser conquistada. Nós precisamos falar do reino, nós precisamos anunciar o Senhor Jesus a essa nação, a esse povo, a esse mundo. Aquelas duas tribos então se uniram ao povo de Israel
Os meus irmãos estão indo à batalha, eu irei também. Nós iremos, nós pelejaremos junto, até que todos os nossos inimigos sejam vencidos. Meus irmãos, nós precisamos dispor o nosso coração à batalha, até aquele grande dia em que nós herdaremos a promessa de Deus. Não podemos ficar envolvidos com as coisas deste mundo. São coisas lícitas, são coisas naturais, mas se nós nos envolvermos, nós não agradamos aquele que nos alistou. E nós vivemos para agradar a Deus. Toda a nossa vida precisa ser uma vida voltada a agradar aquele que nos chamou para essa eterna salvação. Todas as nossas atitudes precisam ser para agradar a Deus. A palavra nos diz que até a nossa palavra deve ser agradável a Deus. Se nós temos fé, é para agradar a Deus. Se nós vivemos, é para agradar a Deus. Se nós levantamos de manhã e enfrentamos o nosso desejo de às vezes ficar na cama, se nós enfrentamos um trânsito e viemos para a igreja, é para agradar a Deus. Nós não estamos dizendo aqui que nós não podemos, às vezes, ir a algum lugar ou fazer alguma coisa, mas o que nós estamos dizendo é que nós não podemos deixar de centrar no nosso coração, nos envolver a ponto de nós esquecermos do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento final, e é um momento de batalha contra gigantes. Aquela terra que o povo de Israel haveria de conquistar logo após atravessar o Jordão. Ali moravam os gigantes, ali viviam os gigantes. A guerra não era fácil, mas Deus daria vitória. Glória a Deus. Não há gigantes que Deus não possa derrotar. Não há luta que Deus não possa te dar vitória. Não há cansaço ou desânimo que Deus não possa restaurar a nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião que não se abalam. Porque estamos firmados no Senhor Jesus, alicerçados no Senhor, olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Enfrentamos as batalhas sabendo de uma coisa: estamos debaixo das potentes mãos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Os vossos irmãos estão indo à batalha, e vós ficareis aqui. A igreja está indo à batalha, e nós vamos deixar a igreja ir sozinha? Não vamos participar dessa guerra? O Senhor nos alistou para uma guerra. Glória a Deus. E hoje estamos mais perto da salvação do que no dia em que nós aceitamos a fé no Senhor. Cada momento que passa, nós estamos mais perto daquele grande e maravilhoso dia. E aqueles que estão desencorajados e desencorajando, eles ficarão. Eles perecerão no deserto. Moisés lembra aquele povo, aquelas duas tribos: aos vossos pais desencorajaram o coração dos seus irmãos. Por isso o Senhor os consumiu no deserto. Por isso o Senhor os consumiu. Nós precisamos ter temor de Deus e nos lançarmos nessa guerra. Sabemos que não é fácil. As lutas, cada dia mais apertadas. Os negócios dessa vida, cada vez nos envolvem mais. Mas nós precisamos estar atentos ao momento que nós estamos vivendo. Conhecendo o tempo, nós sabemos que o Senhor Jesus está próximo. Se nós não estivermos preparados para essa batalha, o noivo virá. E aqueles que não estiverem preparados ficarão de fora. Aqueles que não estiverem preparados.
Depois dirão: Senhor, Senhor, abre-nos. E o Senhor vai dizer: não os conheço. Porque não tem o Espírito Santo na sua vida. Porque a luz do Espírito Santo não brilha em seu rosto. Meus irmãos, nós precisamos estar preparados ao nosso momento de descanso, aos nossos negócios nessa vida. Mas nós precisamos estar atentos ao momento. Sabemos que é um momento de batalha, de luta e de guerra. Mas sabemos de uma coisa: assim como Deus nos deu vitória até aqui, Deus há de continuar a nos abençoar. E nos dará a possessão, a vida eterna, ao lado do nosso Deus. Fala que Deus enxugará com seus dedos dos nossos olhos toda lágrima. Glória a Deus. E viveremos eternamente com o nosso Senhor na terra que o Senhor Jesus nos prometeu, quando Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia, Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E Ele diz: onde eu estiver, estejais vós também. O desejo do Senhor Jesus é arrebatar a sua igreja. Aleluia. O desejo do Senhor Jesus é que nós possamos alcançar essa promessa. O desejo de Deus para aquele povo naquela época é que eles alcançassem a terra prometida, é que eles estivessem ali livres para louvar e glorificar o seu Salvador. Amém. E o desejo de Deus para nós, da mesma forma, é que nós possamos alcançar a salvação. Deus quer que todos se salvem. E a igreja, enquanto nós estivermos aqui, nós sabemos que nós temos uma batalha, nós temos uma guerra. O Senhor Jesus nos alistou para a guerra e nós guerreamos para agradá-lo. Que o Senhor possa agradá-lo nas nossas vidas. Glória a Deus, Pai. Como diz aquelas duas tribos: se achamos graça aos teus olhos, nós precisamos achar graça aos olhos do Senhor Jesus, aos olhos de Deus. Para isso, nós precisamos então estar dispostos a essa guerra contra gigantes, sabendo de uma coisa: as mãos de Deus são potentes. Bendito seja o nome de Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa renovar as nossas forças. Amém. Nós precisamos ser renovados a cada momento na presença de Deus, e que o Espírito Santo de Deus possa encher nosso coração para nos preparar para esse dia em que nós herdaremos a bênção do Senhor, a promessa de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.